Muito boa noite, queridos amigos e amigas do Santo Espírito Luz e Verdade. Com muita alegria, a gente se reúne nesta noite de sexta para falarmos sobre um tema muito bonito e muito acolhedor, mas também que nos faz refletir bastante, que é o convite de Jesus. O nosso amado mestre amigo sempre nos fez convites e nos faz até hoje. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Mas para que a gente comece um estudo, é necessário primeiro que a gente se ambiente, que a gente conecte o nosso pensamento, nosso coração com a espiritualidade amiga, com Jesus. E nós vamos fazer a nossa leitura de harmonização e depois a nossa prece. A nossa leitura de harmonização, ela está lá no livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e o capítulo em questão é o 73, que diz assim: aprendamos quanto antes. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe recebem os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus, e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Então, diante dessa leitura, desta bela harmonização que nos convida a praticar o Evangelho do Cristo, nós fechamos os nossos olhos, aqueles que assim se sentirem à vontade, elevamos o nosso pensamento, acalmamos o nosso coração para a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amigo, gratos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo, para relembrarmos, Senhor, o Teu convite de amor, o Teu caminho, a Tua verdade. Que possamos, Jesus, com os ensinamentos do Evangelho, praticar aquilo que nos ensinaste. Seguir, Senhor, passo a passo, rumo à angelitude, nos colocando como espíritos em aprendizado, em transformação, em regeneração, e buscando incessantemente, Cristo, essa renovação interior, vencer as nossas más tendências, sermos pessoas melhores, seres humanos de bem. Esteja conosco nesse caminhar, nos ilumine, nos intua, Senhor, bons pensamentos, nos intua resiliência, paciência, para que possamos enfrentar as dificuldades da vida sem desanimar.
buscando em todas elas oportunidades de crescimento. Assim, Divino Mestre Amigo, pedimos licença para iniciar o estudo da noite e pedimos que fique conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, meus amigos, o tema de hoje é um tema muito importante para nós, né? Porque é um tema que nos faz refletir sobre o convite de Jesus em nossas vidas. E para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema, nós vamos primeiro falar um pouquinho de Jesus. Porque quem é Jesus, né? Nós sempre falamos de Jesus, a doutrina espírita nos fala sempre de Jesus, mas muitas vezes nós não paramos para refletir sobre a importância de Jesus em nossas vidas. Então, a luz da doutrina espírita nos traz um novo olhar sobre Jesus, porque esse amigo querido é nos apresentado pela espiritualidade no Livro dos Espíritos como o maior modelo e guia, como o espírito mais puro que já esteve na Terra. Então é interessante percebermos que dentro da escala evolutiva do espírito, todos nós estamos buscando a perfeição, buscando nos tornarmos seres angélicos, porque esse é o destino de todos nós. Deus, nosso Pai, nos criou para a perfeição, mas a perfeição é uma caminhada de transformação do espírito, que é criado simples e ignorante, e que através das encarnações vai se depurando, vai deixando para trás aquilo que lhe afasta das leis divinas, aquilo que ainda o torna imperfeito, e vai se remodelando, se reformando, se aproximando cada vez mais do Evangelho, das leis. E Jesus foi o enviado de Deus, foi aquele Espírito puro, escolhido pelo Pai para governar o planeta Terra. Os planetas são formados com o auxílio de espíritos angélicos, que são chamados engenheiros siderais, e que comandam desde aquela mísera poeira perdida no cosmos, que vai se aglomerando até formar um planeta. E esse planeta evolui por milênios até se tornar um planeta habitável. E Jesus foi esse grande engenheiro, foi o eleito de Deus para governar o planeta Terra, até que o planeta Terra evolua para se tornar um planeta divino. Porque nós sabemos que tudo na natureza está em constante evolução. Assim como os espíritos evoluem, a matéria também evolui e os planetas também evoluem. Quanto mais evoluído é o planeta, mais evoluídos são os seres que os habitam. E a Terra está numa fase de transição, de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas desde lá das primeiras poeirinhas cósmicas, era Jesus quem estava à frente do nosso planeta. Então Jesus é esse amigo querido, é esse exemplo, é esse modelo e esse guia. Porque Jesus um dia foi como todos nós. Nós que estamos ainda cheios de imperfeições, tentando nos libertar do orgulho, do egoísmo, da vaidade, tentando não errar, tentando não guardar rancor, tentando perdoar, nós ainda estamos no momento das tentativas. E muitas vezes vamos acertar, outras vezes não, mas precisamos sempre nos colocar dispostos a aprender. Não só com os acertos, mas também com as nossas falhas. E Jesus é esse modelo, porque ele foi o Espírito mais puro que já esteve entre nós. Jesus já era perfeito quando esteve entre nós. Jesus já era perfeito quando lá no cosmos as primeiras poeiras começaram a se aproximar para formar o planeta Terra. Mas ele um dia foi como nós. Teve o seu caminhar, teve a sua história nas encarnações
e foi se depurando até se tornar angélico. Então, ele é este amigo que veio nos mostrar o caminho, porque ele nos disse assim: se eu sou perfeito, também você será. E não à toa Jesus nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que Jesus quer dizer? Que nós precisamos seguir os seus ensinamentos. Nós precisamos seguir o seu exemplo de amor, porque é este caminho, é esta verdade que ele nos trouxe no Evangelho, que nos dará a vida em abundância, que nos dará a felicidade dos justos, que nos dará a perfeição relativa dos seres, a angelitude. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não seguirmos o exemplo do Mestre e nos transformarmos, não conseguiremos alcançar esta perfeição, que é o destino e a vontade de Deus Pai para todos nós. Então, o grande convite de Jesus está nessa máxima. O grande convite de Jesus é que nós nos esforcemos para seguir os seus ensinamentos. E esses ensinamentos estão no Evangelho. O Evangelho é o grande convite de Jesus. É o convite escrito, detalhado. Jesus nos deixou o seu convite por escrito. E a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, veio nos trazer luz aos seus ensinamentos. Veio nos dar um novo olhar, uma nova compreensão, uma compreensão mais profunda sobre aquilo que Jesus quis nos ensinar há mais de 2000 anos atrás. Aquilo que ele ainda nos ensina, porque Jesus está sempre conosco. E ele mesmo disse, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Então basta que nós pensemos em Jesus e ele conosco está. Ele nunca nos abandona. E o seu Evangelho é esse grande convite. Lá está o caminho, lá está a verdade para que nós alcancemos esta vida plena, como ele alcançou. Então, lá no livro O Consolador, Emmanuel, lá na pergunta 225, nos traz uma reflexão acerca disso, deste convite de Jesus. A questão 225, lá do livro Consolador, diz assim: como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Lembrando que alma, é o espírito encarnado. O espírito, quando está desencarnado, é o espírito, mas quando ele está encarnado, ele é chamado de alma. Então, aqui, o grande questionamento é como entender esta salvação da alma e como conquistá-la. E veja o que Emmanuel nos responde. Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedorias universais. Então, olha que bonito isso que a Emmanuel nos fala, Porque nós vemos na natureza, a todo momento, que a natureza ela sempre gera recursos indispensáveis ao progresso material. Se pensarmos no nosso planeta, lá no tempo em que Cristo esteve fisicamente conosco, para agora, o quanto a Terra materialmente evoluiu, quantas condições o homem obtém da natureza a todo momento. Muitas vezes o homem, faz até uma destruição abusiva desses recursos, não é necessário. Acaba explorando demais o planeta pela sua imperfeição,
pela sua ambição, por tantas questões interiores que ainda trazemos conosco. Mas o fato é que a natureza sempre nos provém esse recurso. E aí Emmanuel faz um contrapeso falando da questão espiritual, quando ele diz assim: o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor. Então, se o planeta é a grande fonte de recurso material, o recurso espiritual está no Evangelho de Jesus. E ele segue dizendo: Jesus é o modelo supremo. Olha, né? Supremo, ou seja, não há nenhum outro modelo e guia para nós que não Jesus. Muitos espíritos evoluídos já estiveram conosco e estão conosco nos auxiliando no progresso, mas Jesus é o modelo supremo. E ele segue dizendo: o Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, ou seja, todos nós que ainda estamos buscando nos melhorar. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação, ou seja, da aplicação do Evangelho, da prática do Evangelho, decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Olha que forte a mensagem de Emmanuel, né? Porque ele nos fala aqui da aplicação do Evangelho é que a luz do Espírito se faz brilhar. Não basta conhecer os ensinamentos de Jesus. É necessário praticá-lo. Porque é desta prática que nós vamos obter a luz. Esta luz se obtém apenas através da prática do Evangelho. E ele nos faz um alerta: quando nós observarmos que estamos nos deixando levar pelas nossas imperfeições, que nos lembremos que o próprio Mestre disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. E ele encerra assim: e se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Olha que grande convite do Mestre. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Meus amigos e minhas amigas, quem de nós que está hoje aqui ouvindo esse estudo não tem uma cruz para carregar? Quem dentre nós não tem seus problemas no dia a dia, as suas dificuldades? Aquela questão familiar, ou financeira, ou pessoal, que nos tira muitas vezes o sono, que nos tira a paz interior. São as cruzes da vida. Jesus não carregou a sua cruz no Calvário em vão. Ele não precisava daquilo. Era um Espírito perfeito. Só deu amor. E foi julgado pela imperfeição humana, comparado a um transgressor da lei e condenado sem ter cometido nenhum crime. Ainda assim, Jesus retribuiu o amor. Tomou a sua cruz e passou pelo seu Calvário. Às vezes a cruz pesava muito e fisicamente, esgotado, ele caía. Mas Jesus nunca desistiu. Ele levantou, sustentou a sua cruz e seguiu, para nos ensinar que nenhuma dificuldade que passamos na vida é em vão.
Tudo tem um propósito, uma razão de ser. Porque nós estamos inseridos na lei de causa e efeito. E esta lei de causa e efeito nos diz que aquilo que fizemos de errado precisamos reparar, bem como aquilo que fazemos de certo recebemos de volta. O que plantamos, colhemos. Se plantamos espinho, colheremos espinho em algum momento. Se plantamos flores de belo perfume, colheremos a sua fragrância. Portanto, a resiliência de Jesus nos mostra que todos nós teremos dificuldades porque somos espíritos imperfeitos, devedores da lei. Cometemos falhas em encarnações passadas que estamos reparando agora. Cometemos falhas nessa encarnação que estamos reparando. São as cruzes, mas Deus é tão bom. Deus é a bondade absoluta. E Ele não dá nenhuma cruz pesada demais. Tudo aquilo que enfrentamos de dificuldade na vida são compatíveis com a nossa capacidade de ultrapassar essa dificuldade e de aprender com ela. É preciso, então, que, a convite de Jesus, mudemos esse olhar. Que passemos a olhar a dificuldade com olhos de esperança e de oportunidade. Porque toda dificuldade ela nos é oportuna para que nós façamos o nosso exame de consciência. Entendamos aonde erramos. Entendamos aonde precisamos evoluir. E nos transformemos. A dor é um sinal de alerta para nós. Ela nos aponta aonde precisamos transformar, aonde precisamos melhorar. E tudo na vida, meus amigos, passa. Como passou o Calvário do Cristo, também passará o nosso. Tudo passa. Esta passagem pela terra é temporária. Retornaremos em algum momento ao plano espiritual e reencarnaremos novamente. São capítulos de um livro que ainda estamos escrevendo. Portanto, nenhuma dor é eterna. Eterno apenas o amor. Eterno apenas o Espírito. Imortal o Espírito e eterno Deus. Então, frente a essas reflexões, nós entendemos que não basta conhecer o Evangelho, é preciso praticá-lo. Por isso, lá no Livro dos Espíritos, tem o Espírita, amai-vos e instruí-vos. O conhecimento é importante, mas ele não é o suficiente. Por isso, o amai-vos vem na frente, porque a ação, ela precisa prevalecer. É a atitude que transforma. Não as palavras, não o conhecimento. E se a gente faz uma analogia com o nosso plano material, isso fica muito claro. O que adianta o médico saber muito se ele não aplica esse conhecimento para salvar a vida do seu paciente? Ou o pedreiro saber muito se ele não aplica o seu conhecimento para construir um alicerce que sustente aquela casa? Do que adianta um professor saber muito se ele não transmite o que ele sabe para os seus alunos? Portanto, apenas reter o conhecimento não nos transforma. O conhecimento é uma porta de entrada, porque se eu sei aquilo que eu preciso fazer, se eu entendo o meu propósito, se eu entendo por que estou aqui, por que Deus me deu as dores que deu nesta vida, por que estou passando por determinada situação, se eu tenho este conhecimento em mim, que estou passando por aquilo, porque é necessário para a minha evolução, porque estou reparando, porque estou aprendendo, porque estou em transformação. Se eu tenho este entendimento, tudo fica mais fácil. Mas de nada me vale eu saber isso, se frente às dificuldades da vida eu desanimo, eu me queixo, eu culpo Deus por tudo o que acontece. Eu viro uma pessoa negativa, que não perdoa, intransigente, impaciente.
Então, de que me adianta o conhecimento do Evangelho se eu não aplico? Então, o grande convite de Jesus é que façamos, que através do seu Evangelho possamos entender o caminho e seguir esse caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. E nós podemos saber que ele é o caminho, mas se nós não temos a atitude de segui-lo, de que adianta? Esta é a reflexão. O grande convite de Jesus é o convite da reforma íntima, da transformação moral do ser humano, do espírito. O grande ensinamento do amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. O convite é para que nós aprendamos a nos relacionar com Deus, conosco mesmo, para depois nos relacionar com o outro. Busquemos então, meus amigos, esta transformação. Jesus nos deu inúmeros exemplos de como podemos nos transformar. O seu Evangelho é a mais rica obra da reforma íntima. Para que a gente possa se transformar, seguir esse caminho, essa verdade do Cristo, há algumas coisas que são indispensáveis. Todo o Evangelho de Jesus é extremamente importante. Mas começar a reforma íntima requer algumas iniciativas nossas, enquanto seres humanos, espíritos encarnados. A primeira coisa é o conhecimento de si mesmo. Então, Santo Agostinho nos fala sobre isso, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, do quanto é importante nós nos conhecermos. A reforma íntima, fazendo uma analogia, ela pode ser comparada à seguinte situação. Imaginemos que nós estamos decolando no avião, embarcamos no avião e esse avião levantou o voo, está em pleno curso. Está lá no céu, pairando no seu destino. No meio do voo, o piloto abre o microfone e diz assim para os passageiros: senhores passageiros, estamos com um pequeno problema no avião, precisaremos fazer um reparo de uma peça. Mas tem um porém, esse reparo não vai poder esperar o avião pousar. Nós vamos precisar trocar a peça em pleno voo. Imagina como que os passageiros ficariam numa situação dessa, né? Meu Deus, vão trocar a peça do avião com o avião voando. O que será que vai acontecer? Vai bater a insegurança. E a encarnação é a mesma coisa. Porque a gente pode comparar a encarnação com este avião que está decolando. E a reforma íntima é essa troca de peça que a gente precisa fazer. Só que a gente não pode fazer assim, não. Agora eu vou parar a minha encarnação, vou dar um pause aqui, vou estacionar minha vida por completo, para eu me transformar e ser menos orgulhoso. Então eu quero ser menos orgulhoso, vou parar minha vida aqui. E aí quando eu deixar de ser orgulhoso, eu dou o play e a vida volta a acontecer. Não é assim que funciona. Portanto, transformação moral é algo que acontece enquanto a vida está correndo. Porque a vida não vai parar para que a gente identifique o que está com defeito, entre aspas, comparando com a peça, em nós, e que a gente conserte. Ou seja, eu não vou poder parar a minha vida para identificar o que eu preciso reformar em mim. Quais são as minhas vicissitudes? O que ainda é uma dificuldade para mim? O que me afasta dos ensinamentos de Deus? É o autoconhecimento com humildade que faz com que a gente reconheça isso.
para que a gente possa se enxergar do tamanho que verdadeiramente nós somos, fazendo um exercício de consciência, indagando a nós mesmos todos os dias se fizemos tudo o que podíamos ter feito, se fizemos todo o bem que poderíamos, se deixamos de fazer algum bem, se tratamos as pessoas como nós gostaríamos de sermos tratados, se direcionamos pensamentos às pessoas como gostaríamos que a nós fosse direcionado. Então, quando nós humildemente nos colocamos nesta posição de olhar para dentro e enxergar aquilo que ainda precisa de reforma, aí sim nós podemos começar a nos transformar. Porque, assim como o avião, que se apresentar um defeito e o piloto não souber o que é que está com defeito, ele não vai conseguir consertar, e existe um risco muito grande desse avião cair, também somos nós que, se não fizermos esse exame de consciência e não buscarmos melhorar aquilo que nos afasta da lei divina, da lei de amor, temos grande possibilidade de repetir erros do passado, de não nos transformar, de não evoluir, de ficarmos às vezes estacionados, sem aproveitar as oportunidades que poderíamos aproveitar em mais uma encarnação. Então, o conhecimento de ti mesmo, o conhecimento a si mesmo, é importantíssimo, porque dele vem o caminho que precisamos seguir. Mas para que a gente possa fazer isso, e aí é um segundo ponto muito importante, e Jesus também nos fala muito sobre isso, né? É o vencimento do orgulho, do egoísmo e do interesse pessoal. Porque para eu olhar para mim e ver o que eu preciso de reforma, primeiro de tudo eu preciso fazer isso destituído de orgulho. Porque se eu faço isso com orgulho, eu automaticamente não reconheço. Porque a minha consciência vai me dar um alerta assim, mas você foi muito ganancioso nessa situação hoje. Você foi muito ambicioso. Aí o seu orgulho, não foi ambicioso. Eu só peguei o que era meu. Eu só peguei o que todo mundo pegou. Aí a sua consciência fala assim, não, mas você foi muito ríspido com aquele irmão. Você poderia ter falado a mesma coisa de uma outra forma. E aí o seu orgulho fala assim, não, você falou do jeito que tinha que falar, é para ser grosso mesmo. Entende? Então o orgulho, ele sempre vai nos colocar acima de tudo. Ele sempre vai nos enquadrar numa posição em que nós somos melhores, em que os nossos erros têm uma justificativa, quando muitas vezes, ou quase sempre, não tem. Então é preciso largar esse manto do orgulho. Olhar para dentro com humildade, porque a nossa consciência nos chama a razão, né? O Livro dos Espíritos nos fala que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Portanto, aquilo que nós devemos fazer está implícito em nós, está aqui no nosso íntimo, na nossa consciência, no nosso coração. Mas o orgulho passa um véu muitas vezes por isso. O egoísmo é a mesma coisa. Se nos conservamos egoístas, não conseguimos enxergar quando deixamos de fazer um bem ou quando tivemos atitudes para com o nosso próximo que não deveríamos ter tido. E o interesse pessoal, a mesma coisa, que é sempre colocar a cortina do eu. Né? Emmanuel nos fala que a cortina do eu nos cega. Muitas vezes não conseguimos tirar essa cortina da frente dos nossos olhos. Enxergamos apenas as nossas vontades e os nossos interesses. Então, para o verdadeiro exame de consciência, precisamos vencer o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal. Emmanuel nos diz assim, o orgulho se opõe à caridade, porque o orgulho nos impede de ser indulgentes, de perdoar.
de enxergar o lado do outro e de enxergar os nossos próprios erros. Portanto, é necessário esse exercício. E aí, se eu identifico que eu preciso de reforma, vencendo o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal, aí sim eu posso pôr em prática um grande convite de Jesus, que é a prática do amor e da caridade. A doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, nos diz que os espíritos nos falam que a caridade conforme entendia Jesus não é a caridade conforme entende o homem, mas conforme entende Jesus, que foi a pergunta de Kardec, né? A espiritualidade amiga, os espíritos superiores nos falam que a verdadeira caridade, como Jesus entendia e como Jesus quis nos transmitir, é baseada em 3 pilares que nós muitas vezes já ouvimos: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Isso é ser caridoso. Ser caridoso é ser benevolente para com todos. Isto quer dizer que nós não podemos escolher a quem devemos bondade. Isto também não quer dizer que nós devemos, muitas vezes perguntam, né? Mas uma pessoa me faz muito mal, sempre me faz mal e eu tenho que ser boa com ela? Sim, porque isso é ser caridoso. Isso não significa que nós devemos nos colocar em situações, muitas vezes, que nos fazem mal ou que muitas vezes são perigosas à nossa integridade mental e física. Não quer dizer isso. Mas nós também não precisamos desejar o mal. Não somos obrigados a conviver com, de repente, um irmão ou uma irmã que nos quer fazer muito mal. Devemos seguir a vida apartado, se assim entendermos. Mas isto não quer dizer que os nossos pensamentos e os nossos desejos para aquela pessoa tenham que ser ruins. Então, quando Jesus fala da benevolência, ele fala nesta amplitude. Porque eu posso ser bom com pensamentos, com palavras, com atos. E até mesmo com omissões. Porque a minha intenção é boa. Então, ser bom é também desejar bons sentimentos, bons pensamentos. Inclusive e principalmente para aqueles que nos fizeram mal em algum momento na vida. Desejar o bem para que recebamos o bem, mas desejar o bem com sinceridade, porque quando fazemos isso por interesse, na verdade não estamos sendo bons. Então, ser benevolente para com todo mundo, com aqueles que amamos, porque aí é sempre mais fácil, né? E Deus nos dá esse benefício também, de termos pessoas amadas, queridas ao nosso lado, porque já começamos a exercitar a benevolência e o amor. Mas a benevolência se abrange também àqueles que nos fazem mal, e por eles podemos orar, por eles podemos conservar bons pensamentos. E assim, nos destituir de todo e qualquer sentimento que não seja o amor. Além disso, ser caridoso é também ser indulgente para com a imperfeição dos outros. Jesus, em um dos seus ensinamentos, que também é um convite, né, falou que é muito mais fácil, né, nós olharmos uma trave no nosso olho, é muito mais fácil nós olharmos um cisco no olho do irmão do que uma trave no nosso. Ou seja, às vezes aquele cíliozinho que está no olho do irmão a gente enxerga, mas um pedaço de madeira no nosso nós não vemos. Isso é orgulho.
é nós projetarmos sempre o defeito do outro. Então, nós temos a tendência de não olhar para nós mesmos e com isso olhamos para o outro. Apontamos os defeitos do outro. Jesus nos disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, outro grande convite. Ou seja, ser indulgente para com a imperfeição do outro. Entender, reconhecer que o outro também é perfeito. E que muitas vezes aquele erro que a gente julga, já cometemos. E aí a gente pode pensar: não, jamais eu cometeria um erro desse. Eu nunca faria o que aquele irmão fez. Talvez não nessa vida, e que bom, porque isso já é uma evolução. Mas será que você pode afirmar isso pelas suas vidas anteriores? Quantos séculos, até milênios, o seu espírito já percorreu? Quantas encarnações você já teve? O que você fez nelas? Que dívidas acarretou? Que atitudes teve? Não temos essas respostas porque estamos aqui sob o véu do esquecimento. Portanto, é necessário que nós entendamos que para apontar o outro, primeiro, nós precisamos reconhecer que também erramos. E ao reconhecermos, a gente deixa de apontar. Que foi o que Jesus falou. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando não tivermos mais pecados, ou seja, não cometermos mais erros, e estivermos lá como Jesus, perfeitos, ainda assim não apontaremos. Porque o Espírito perfeito, ele não julga. Ele não tem nenhum sentimento de orgulho, de egoísmo, de interesse. Muito pelo contrário, espíritos como Jesus auxiliam aqueles que estão para trás na caminhada, com amor, com exemplo. Não condenam, não julgam. E por fim, perdoar, o perdão das ofensas, porque quando eu me coloco a ser bom, e quando eu entendo que as pessoas também estão como eu, no caminhar, e vão cometer erros por serem espíritos imperfeitos, eu perdoo, porque eu compreendo que o meu irmão é como eu. E eu liberto o meu coração das mágoas, eu liberto o meu coração dos sentimentos de ódio, de rancor. Eu perdoo. Porque o perdão é primeiro para nós, para nos destituirmos desses sentimentos. E aí, frente a essa prática da indulgência, da benevolência do perdão, nós podemos trabalhar para vencer as nossas imperfeições, para buscar a transformação moral e domar as nossas más tendências. Este é o grande convite de Jesus. Portanto, meus amigos e minhas amigas, que possamos florescer aonde Deus nos plantou, que possamos aproveitar essa oportunidade de encarnação seguindo o Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, conhecendo o seu evangelho de amor, praticando o seu evangelho de amor, que nos coloquemos como seus humildes aprendizes e nos aproximemos de Cristo, nos aproximemos de Jesus, pedindo a Ele luz, sabedoria, força para vencer as cruzes da vida sem desanimar, com paciência, com resiliência, para que possamos aproveitar as cruzes da vida e nelas enxergar as oportunidades de melhoria, para que possamos nos colocar humildes para conhecermos a nós mesmos, vencendo o orgulho, o egoísmo, o interesse pessoal, para que possamos praticar a verdadeira caridade, a indulgência, a benevolência e o perdão. E nos coloquemos assim, neste voo da encarnação, em plena transformação, seguindo o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus não é modelo e guia à toa. O guia
Não é aquele que aponta o caminho, diz, vai por aqui, aí você vira à direita, vira à esquerda, segue reto, vira à direita, vira à esquerda de novo. Não. Quando a gente contrata um guia para fazer uma trilha, por exemplo, o que o guia fala pra gente? Vem comigo que eu te levo. E vai ter obstáculo, vai ter pedra, vai ter coisa difícil, e o guia vai falar, vamos lá, você consegue, me dá a mão que eu te levo. Eu já passei aqui várias vezes, você também vai conseguir passar. Isso é ser guia. Então Jesus não é aquele que simplesmente diz, ó, vai por aqui. Não. Ele nos deu exemplo. Ele esteve entre nós por amor. Ele aceitou a missão de Deus, encarnou, esteve entre nós, sendo o Espírito puro. Nos deixou o seu evangelho, que é o seu grande convite. Mas ele nos mostrou em atitudes o que devemos fazer. Jesus não apenas falava, Jesus fazia. E por fazer, a sua passagem pela terra, as suas ações se tornaram o Evangelho. Foram os seus exemplos, as suas atitudes, que nos deram hoje uma luz, um caminho. E o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, vem nos esclarecer e nos dar novas informações, novos conhecimentos sobre como podemos nos melhorar sempre. Portanto, nós chegamos ao fim do nosso estudo, gratos por esse grande convite de Jesus e que possamos aceitá-lo todos os dias, em cada dificuldade e também em cada alegria. Que lembremos sempre das palavras do Mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Bom, meus amigos, eu espero que tenha sido um estudo proveitoso. Agradeço a atenção, o carinho de todos e convido para que elevemos o nosso pensamento e façamos a nossa prece final. Dizendo assim: Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo, muito obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, pelos teus exemplos, porque olhaste para nós, Senhor, como teus irmãos, porque nunca nos deixa só, porque quando oramos, Senhor, pela sua presença estás conosco, porque cuidaste tão bem da nossa morada física, do nosso planeta Terra, e continua, Senhor, nos governando, nos intuindo, nos auxiliando, nos lembrando que nós também chegaremos um dia à perfeição relativa dos seres. Obrigado, Jesus, por ser esse grande amigo, por ser o nosso modelo, o nosso guia, por nos deixar tantos exemplos, tantas atitudes, tantos ensinamentos. Nos dê força, Senhor, para que possamos carregar as nossas cruzes sem desanimar, para que possamos aprender com todas as oportunidades que a vida nos traz e nos tornar mais fortes, mais resilientes, mais pacientes e, acima de tudo, pessoas melhores. A espiritualidade amiga aqui presente, agradecemos por estarem conosco, nos intuindo, nos auxiliando no entendimento, no aprimoramento dos nossos conhecimentos e que possamos, no dia a dia, conseguir praticar o Evangelho de amor, o Evangelho de Jesus e aceitar a cada oportunidade que a vida nos traz o seu convite de transformação moral. Obrigado, Jesus. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meus queridos amigos e amigas, muito boa noite. Fiquemos em paz e fiquemos com Jesus.